Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele usou a tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, para dizer que cada um dos denunciados do chamado núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado, eles gerenciou as ações da organização criminosa. O colegiado formado pelo ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin analisam nesta terça-feira a denúncia da PGR contra os seguintes acusados: Silvinei Vasque, Marília Ferreira Alves, Fernando de Souza Oliveira, Felipe Martins, Coronel Marcelo Costa Câmara e General Mário Fernandes. Agora, olha bem o que o Paulo Gonet diz. O Paulo Gonet da Procuradoria-Geral, ele é o Procurador-Geral da República. Abre aspas. Os denunciados ocupavam posições profissionais relevante ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e deposição do governo legitimamente constituído. Cada qual gerenciou ações na organização criminosa. Fecha aspas, disse Paulo Gonet. Quer dizer, esse pessoal, eles que estavam por trás, inclusive monitorando, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Agora, para o Paulo Gonet, o Silvinei Vasque, Fernando de Souza Oliveira e Marília Alencar, eles coordenaram o emprego de forças policiais para sustentar a permanência ilegítima do genocida Bolsonaro no poder. Exatamente. Aí, fecha aspas, foi o que disse o Paulo Gonet. Agora, esse pessoal tem que ser julgado mais rapidamente, porque eu estou achando que a justiça está demorando muito. E quanto mais demora, pior fica. Agora, enquanto isso, mais uma vez, segundo Paulo Gonet, o Mário Fernandes, ao lado do Marcelo Câmara, seria o responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização violenta das autoridades públicas. Quer dizer, olha bem, esse Mário Fernandes e o Marcelo Câmara, além de monitorar tanto o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o objetivo deles também era executar esse pessoal, era fazer a neutralização deles todos. E isso para deixar no poder, colocar no poder, no golpe de Estado, o genocida Bolsonaro, porque o objetivo do golpe de Estado era ele. Agora, o Felipe Martins fazia a parte burocrática.
Ele que fez, inclusive, elaboração do decreto que iria implementar as medidas excepcionais no golpe de Estado. E na sustentação do Paulo Gonet, ele disse que as acusações descrevem comportamento justificador da denúncia. Fecha aspas. Enquanto basta agora, para o seu recebimento, o argumento da PGR. Agora, esse pessoal, tanto do núcleo 1 como do núcleo 2, tem que ser julgado rapidamente. Não pode demorar. Eu vejo que isso está demorando muito. Porque o negócio é o seguinte, olha bem. Eles já, inclusive, já foram, inclusive, o núcleo 1, inclusive já foram notificados por um oficial de justiça porque o julgamento deles já estão a caminho. E o ministro Alexandre de Moraes já, inclusive, assinou as exceções, inclusive dos que já foram, inclusive, intimados pelo Supremo Tribunal Federal. O oficial de justiça já intimou eles todos. Inclusive, parece que o único que não foi intimado até agora é o genocida Bolsonaro, que está no hospital. Agora, até outro dia atrás, o sistema do Supremo Tribunal Federal e cumprimento dos mandatos, para citar, inclusive, o tenente-coronel Mauro Cid, que vai ser o primeiro, que é o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro. Agora, o deputado federal Alexandre Ramagem e o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e também o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Todos esses, eles já foram, inclusive, intimados, inclusive para fazer a defesa. Inclusive, no mandato, o ministro Alexandre de Moraes, ele ordenou que o oficial de justiça intime cada um dos réus que apresente a defesa. E o documento, inclusive, no qual os acusados poderão, por exemplo, listar as provas que pretende produzir e arrolar as suas testemunhas. Agora, no caso do tenente-coronel Mauro Cid, como ele é o delator, ele vai ser primeiro. Agora, os réus, outros, poderão se manifestar após o término do prazo, que tem de 5 dias, o tenente-coronel Mauro Cid.
Assim que o tenente-coronel se pronunciar, aí os outros vêm em sequência. Agora, estava o oficial de justiça estava tendo problema para intimar o Braga Neto, que inclusive está preso preventivamente desde dezembro nas instalações do Exército no Rio de Janeiro. Agora, o Bolsonaro, por sua vez, agora ele está internado no Hospital Star, lá de Brasília, onde passou, inclusive, por uma cirurgia outro dia. Inclusive no dia 13. Cai até no dia 13, que é para ele lembrar do 13. Agora, as instruções criminal, com o depoimento das testemunhas, da defesa, da acusação, a produção de prova, documentais e a perícia, eventual realização de diligência para preencher alguma lacuna. Ao fim das instruções, o ministro Alexandre de Moraes ele vai elaborar um prazo definido e vai ter um relatório, uma espécie de resumo do caso até o momento. E também vai preparar o seu voto. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o primeiro a votar e condenar todos esses bandidos. Que todos têm que ser condenados. Aí o negócio é o seguinte, depois que o ministro Alexandre de Moraes votar, aí tem uma sequência. Depois vem o Cristiano Zanini, que inclusive ele que vai agendar a data da votação. E o julgamento começará com a leitura de um relatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que em seguida, pela sustentação oral da acusação e da defesa, cada parte terá 1 hora para se pronunciar. Quando há mais de um réu em julgamento, o presidente do colegiado pode inclusive ampliar o prazo concedido à acusação. Agora, depois de todas as manifestações, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ler o voto dele. E depois vai ter assim a continuação. Aí vem o ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, tal. Eu acho que o Cristiano Zanini, eu falei que vinha em seguida, mas eu acho que o Cristiano Zanini, por ele presidir o grupo, eu acho que ele vai ser o último a votar. Agora, em caso de condenação, os ministros também terão de fixar a dosimetria da pena, ou seja, por quanto tempo os réus ficarão presos. Agora, os crimes atribuídos ao Bolsonaro pela PGR totalizam uma condenação de 43 anos de prisão. Agora, no Brasil, como aumentou, inclusive, a pena, antigamente era 30 anos, no máximo. Mas agora, acho que depois da Lava Jato, que aumentou para 40 anos. Agora, o Bolsonaro, ele vai responder pelo golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, danos qualificados, deteriorização do patrimônio e organização criminosa armada. Porque eles já tinham arma até separado
para a execução do ministro Alexandre de Moraes. E você veja bem como é esse. E agora, inclusive, o Bolsonaro fica com toda aquela firula no hospital, aparecendo. E tem aquele jornalista sem vergonha, puxa-saco e de extrema direita que ficam todos lá bajulando o Bolsonaro, que é um criminoso que tem que ir para a cadeia. Quer dizer, já deveria estar na cadeia, porque tentou dar um golpe de Estado. E o objetivo da tentativa do golpe de Estado era, inclusive, implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E tem outra, nós sabemos o que é a ditadura militar. Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.